Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana Filha dele, trazendo a palavra de Deus, a mensagem do Senhor para abençoar as nossas vidas. A minha vida também é muito abençoada com a palavra do Senhor e eu desejo isso para você, para sua família, que você seja muito abençoado pela palavra de Deus. Eu quero hoje trazer aqui uma reflexão a respeito de uma história. Na verdade, não é apenas um texto, são alguns textos que eles se complementam, que se encontram no livro de 1 Samuel. Logo ali a partir do capítulo 9, né? 1 Samuel, a partir do capítulo 9, nós vamos ver Deus designando, ele escolhendo um homem chamado Saul para reinar sobre o seu povo de Israel. Ele manda que o seu profeta Samuel vá ungir, em busca do Saul, a quem Deus já tinha ali designado. Samuel foi obedecendo a palavra de Deus, ungir Saul, foi o primeiro rei que o povo de Israel teve, e o Senhor ele vai ali colocar o seu espírito em Saul, e Saul seria ali mudado em um outro homem. Então Saul foi a escolha de Deus. A princípio o povo de Israel começou a clamar, eles quiseram um rei, estavam fazendo questão de ter um rei. O Senhor não gostou disso, porque aquilo era para Deus uma rejeição. Vocês estão me rejeitando, vocês não querem que eu reine sobre vocês, então tá bom, eu vou arrumar um rei para vocês. Então Saul foi a escolha de Deus. O Senhor manda que Samuel o unja, Samuel vai ungí-lo, Saul vai ser colocado como rei, e durante um tempo as coisas vão caminhando assim. Mas com o passar do tempo, vou só fazer um parêntese aqui, eu vou colocar, já está na descrição aqui desse vídeo, os textos, tá? De quando Saul é ungido rei e como vai ser esse reinado dele, o que vai acontecer depois, quem vai sucedê-lo e o porquê que isso vai acontecer. Então os textos já estão ali para vocês poderem ler com calma, porque são muitos textos. Então, para não ficar fragmentado, ler um pouco aqui, ler um pouco ali, para a gente não perder o contexto, então eu vou fazer aqui um apanhado geral, mas coloquei os textos na descrição para que com calma você, se tiver interesse, possa ler e possa fazer as suas análises. Então, por um tempo, Saul ele vai reinar sobre o povo de Israel, mas chegará um momento específico que Deus vai dar uma ordem para ele muito específica. Deus vai mandar que ele vá acabar com um determinado inimigo porque Israel sempre teve muitos, mas Deus vai mandar que Saul vá acabar com um determinado inimigo, acabe com toda aquela cidade, com todo o povo, mate todo mundo, destrua tudo. Tinha que ser uma obra completa, porque quando nós recebemos uma ordem, a gente precisa entender que tudo que está contido naquela ordem espera-se ser cumprida, principalmente se for uma ordem dada por Deus. Então Deus deu uma ordem muito específica, que tudo o que estava incluído naquela ordem deveria ser observado. E Saul foi, juntou os homens e ele foi, mas ele não cumpriu a ordem que Deus deu por completo. Ele cumpriu uma parte, a outra parte ele decidiu
não cumprir. E depois nós ficamos sabendo o porquê que ele decidiu assim, de acordo com as próprias palavras dele. Veja bem, Deus mandou que ele fosse, matasse o inimigo, destruísse a cidade, matasse as pessoas, o povo, toda aquela pecaminosidade que estava acontecendo, destruísse tudo. Mas Saul não cumpre a ordem completa. Um dos exemplos é que Saul ele traz não foi nenhuma batalha, né? Podemos chamar ali daquele cumprimento do juízo que Deus tinha dado, parcial. Ele vai trazer despojos, ele vai trazer animais do gado, ele vai trazer ovelhas, ele vai trazer despojos. E depois que ele for confrontado pelo profeta Samuel, porque Deus ele vai ver aquilo, ele vai falar: olha, Samuel, me arrependi de ungir o Saul como rei. Me arrependi, ele não me obedeceu, não cumpriu a minha palavra. Agora eu estou rejeitando, eu não quero mais que ele reine sobre o meu povo. E aí Samuel vai falar com o Saul. E aí, em determinado momento, o Samuel vai perguntar a Saul: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Esses mugidos, esses barulhos de animais. Ao Saul: é porque nós trouxemos como despojos, na verdade o povo trouxe como despojos essas ovelhas, esses animais do gado, porque eram os melhores que tinham. Então nós vamos sacrificá-los ao Senhor, porque eram os melhores que haviam ali. O povo não quis matar, então nós trouxemos a melhor gordura para sacrificar ao nosso Deus. Olha que coisa boa. Essa era a visão de Saul. Mas Samuel vai falar: não, Saul, não. Você desobedeceu a palavra do Senhor. E aí Samuel, ele vai ali verbalizar o que Deus havia dito. Samuel era um profeta, então Samuel vai levar ali a palavra que Deus tinha dito contra Saul. Você desobedeceu ao Senhor, rejeitou a ordem do Senhor e agora o Senhor te rejeita para que você não reine mais sobre Israel. Aí Saul ainda tenta argumentar: não, na verdade eu obedeci sim, mas o povo quis trazer essa gordura, é melhor que tinha os melhores animais, nós trouxemos para sacrificar ao Senhor. Aí Saul ele vai argumentar, ele vai tentar se defender, ele vai falar: não, pelo contrário, eu obedeci sim ao Senhor. E aí Samuel torna a dizer: não, você desobedeceu, você rejeitou a palavra do Senhor, e agora o Senhor te rejeitou também, para que você não reine mais sobre Israel. Aí por fim, quando Saul sentiu que a corda dele estava no pescoço, aí sim ele admite: não, me perdoe, é porque o povo quis trazer os animais como despojo e eu temi o povo. Aí, pelas palavras do próprio rei Saul, ele diz que ele temeu o povo, então ele concordou em trazer os animais como despojos. Mas qual é o problema? Você pode estar pensando. Se era a melhor gordura, os melhores animais, eles separaram o melhor para sacrificar a Deus. Então qual é o problema? O que aconteceu de tão grave ao ponto do rei ser destronado? A desobediência. O problema não eram os animais. Os animais poderiam ser os melhores, sem defeito, sem doença, a melhor gordura, a melhor carne para sacrificar a Deus. O problema não eram aqueles animais, o problema foi a desobediência. Deus deu uma ordem muito específica e Saul decidiu cumprir em partes, até a página 2, mas não cumpriu de maneira integral. Esse foi o problema. O problema do pecado nunca é aquele elemento do pecado em si, por si só,
Mas o problema começa na desobediência. Nós já falamos aqui no canal sobre isso. Qual foi o pecado de Adão e de sua mulher? Foi tocar no fruto? Foi comer o fruto? Não, isso foi uma consequência. O pecado foi desobedecer. Todo pecado começa na desobediência. Todo pecado. Pecado do adultério, pecado do roubo, pecado do homicídio, pecado da mentira, toda sorte de pecados que existem no mundo e que a humanidade está sujeita. Todo pecado começa na desobediência a Deus. Grave isso na mente. Nós devemos gravar isso nas nossas mentes. Todo pecado começa na desobediência a Deus. O Senhor disse: não faça. Nós vamos e fazemos. Ou nesse caso de Saul, Deus diz: faça, e nós não fazemos. Seja a desobediência de não fazer, seja a desobediência de fazer. A desobediência é o problema. Então, a princípio, Saul, ele não compreendia isso. Saul, ele estava ali relutante, ele estava ali tentando se defender, porque ele justificava. Não, pelo contrário, eu obedeci sim ao Senhor. Eu matei as pessoas, nós destruímos tudo, mas nós trouxemos como despojo os melhores animais para sacrificar ao Senhor. E outra coisa que não podemos deixar passar em branco: Deus mandou que matasse aquele rei daquele lugar e toda aquela gente. Saul poupa o rei. Ele não mata aquele rei. Além de trazer despojos, que era para ter destruído tudo, e ainda dizer que foi para agradar a Deus, ele não cumpre a ordem de matar aquele inimigo de Israel. Saul tenta se justificar, mas não há justificativas para a desobediência contra Deus. Então Saul, assim como foi por Deus colocado no trono, por Deus ele foi tirado do trono. Ele foi uma escolha de Deus. E as coisas estavam seguindo. O reinado estava andando. Mas nesse momento, o Senhor deu uma ordem muito importante. Era um inimigo do povo. Era um inimigo. Ele fez mal ao povo. Era uma ordem que Deus tinha dado: destrua tudo e todos. Mas Saul escolheu obedecer em partes. E o próprio Saul depois ele vai falar, quando ele desiste de tentar se justificar, ele assume: eu temi o povo. Então eu concordei que trouxesse. Saul tinha que ter em mente temer a Deus. Considerar o que Deus iria pensar sobre ele. Não considerar o que o povo iria pensar sobre ele. Agora, deixando um pouco a história de Saul de lado, nós vamos para o seu sucessor, para o Davi, o mesmo Samuel que ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. É ele mesmo que vai ungir Davi como o segundo rei de Israel, mas o mais importante de todos os reis que Israel já teve. De todos os reis, e não foram poucos. Não foram poucos. Davi foi o mais importante desses reis. E Samuel vai ungí-lo, porque Deus vai falar para Samuel, como nesse momento já falou,
me arrependi de ungir o Saul como rei do meu povo. E aí nós vamos ver Deus, depois disso, perguntando para o Samuel: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu o rejeitei. Porque Samuel levou a palavra de Deus, aquele juízo, aquela repreensão para Saul, avisou que ele não seria mais o rei porque ele tinha desobedecido, que aquela aliança que ele tinha com Deus tinha sido ali desfeita não por Deus, mas por ele. Mas agora veja, Samuel ainda tinha pena de Saul. E nós fizemos aqui no canal ano passado, acho que foi ano passado, uma pregação que fala sobre o perigo de sentirmos pena das pessoas. E pena não é o mesmo que você ter misericórdia das pessoas. A pena é uma coisa muito perigosa, muito perigosa. Então, o Samuel ainda tinha muita pena do Saul, ao ponto do próprio Deus, gente, Deus é misericórdia, mas o próprio Deus pergunta para Samuel: até quando você terá pena de Saul? Eu o rejeitei para ser rei de Israel. Então Deus vai dar uma nova ordem: vá até a casa de Jessé, que dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Então Samuel vai. E quando ele está ali deparado com a família de Jessé, passa o primeiro filho na frente dele. E aí Samuel logo pensa: com certeza é esse o varão que Deus escolheu para suceder o trono de Israel depois de Saul. E aí Deus vai falar para Samuel: Samuel, não se admire com a aparência desse homem, porque eu o rejeitei. Os homens, os seres humanos, eles veem o que tem por fora. O Senhor Deus vê o que tem por dentro. Não se admire com a aparência desse, porque eu o rejeitei. Não é ele que você vai ungir como rei. Aí passa o segundo filho de Jessé na frente de Samuel, também não é esse. E passa o terceiro, e também não é esse. E sucessivamente 7 filhos passarão perante Samuel, e Deus não se aproveu de nenhum deles. Aí Samuel vai perguntar para Jessé: você tem mais algum filho? Porque Deus, ele não erra. Ele me mandou na tua casa, ele me disse que um dos seus filhos foi a escolha dele para reinar sobre Israel. Essas palavras aqui, eu estou aqui fazendo ali uma ilustração. Samuel não falou com essas palavras, para deixar claro, para não parecer que eu estou colocando palavras na Bíblia. Eu estou fazendo aqui essa ilustração, tá? Então Samuel, né, como se ele estivesse falando: Deus, ele não erra. Ele me mandou no endereço certo, ao homem certo, à família certa. Eu já vi 7 rapazes passando na minha frente, mas não é nenhum desses. Então, ele deve ter algum outro filho. E aí Samuel vai perguntar para Jessé: você tem mais algum filho? Aí Jessé vai responder: tenho o mais moço. Ele está lá apacentando as ovelhas. E aí o Samuel fala: manda chamá-lo. Só iremos nos sentar à mesa quando ele chegar. E aí é que mandam chamar Davi. E Davi entra, e a Bíblia faz questão ali de relatar a aparência de Davi. Ele era ruivo, belos olhos, bela aparência. E aí sim, Samuel vê que é aquele que Deus tinha separado para ser o novo rei. Quando eu digo que ele vê, novamente, não se baseando na aparência, porque seria contraditório. O primeiro irmão que foi apresentado de Davi, Samuel,
se admirou com a aparência. Deus falou o quê? Não veja a aparência. Então, quando eu digo que Samuel viu que era Davi, é que Deus deu a ele essa certeza. É esse que você vai ungir. Então, o Davi, assim como Saul, também foi uma escolha de Deus. Então, Samuel vai ungir Davi, e Davi não vai ser empossado, entronado naquele momento. Ainda vai levar um tempo. Saul oficialmente ainda será rei por um tempo. Mas ali Davi já havia sido ungido como o próximo rei de Israel. E nós vamos ver, né, ao longo do reinado de Davi, mais coisas a favor do que contra ele, mais acertos do que erros, mais acertos relevantes do que erros relevantes. Então, fazendo um apanhado geral de todos os anos do reinado de Davi até a sua morte, o reinado dele foi aprovado por Deus. Teve seus altos e baixos, teve seus erros, cometeu erros graves, sim, teve seus momentos ali em que ele desagradou a Deus, como todo ser humano, mas num apanhado geral da coisa, ele foi aprovado por Deus e o seu reinado também. Agora, podemos fazer uma análise aqui. Saul foi escolhido por Deus. Davi foi escolhido por Deus. Saul desencaminhou em determinado momento e Deus rejeitou. Davi cometeu também alguns erros, alguns pecados. Deus puniu, mas não rejeitou e continuou sendo rei. Qual que é a diferença entre esses dois reis, esses dois reinados, se nós pararmos para pensar que esses dois seres humanos foram escolhidos por Deus para ocupar o mesmíssimo lugar, serem reis de Israel, serem reis do povo de Deus? Então, qual a diferença mais relevante que nós podemos pensar sobre Saul e sobre Davi? Eu acho que o primeiro ponto que nós devemos pensar é no comportamento desses homens em relação a Deus. Saul, quando desobedece uma ordem de Deus, ele tenta se justificar primeiro, ele não aceita a correção do profeta, e depois, quando ele para de tentar se defender, para de tentar argumentar, e ele admite que ele errou realmente, ele vai justificar aquilo dizendo que ele temeu o povo. O povo quis fazer daquele jeito, ele temeu o povo, então ele acatou, ele concordou. E é muito perigoso um rei acatar o povo por medo, porque ele temeu, porque ele considerou o que o povo vai pensar, o que o povo pode fazer. Eu, enquanto parte de um povo, digo, afirmo e concordo que a voz do povo é extremamente importante e nós precisamos ser ouvidos e ser levados a sério. Mas nesse contexto que o texto nos mostra, Saul se colocou numa posição que não deveria se colocar. Como o rei, como o líder daquele povo, um homem que foi ungido por Deus, recebeu o Espírito do Senhor, um homem que recebeu uma missão importante, ele deveria se manter diante de Deus, haja o que houver, custe o que custar. O povo gostando ou não, o povo concordando ou não, naquele momento ele deveria ter considerado a Deus em todos os momentos, mas principalmente naquele. O Senhor me deu essa ordem, então o Senhor vai me dar a capacidade de concluir essa ordem.
E mesmo que o povo murmure e tente fazer diferente, o Senhor me deu essa ordem, o Senhor vai comigo e eu vou cumprir. Aí ele teria sido fiel a Deus. Jesus, ele vai nos dizer que aquele que não aborrece, aquele que não aborrece a sua família, pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, seja quem for, por causa dele, por amor a ele, a obra dele, não é digno dele. O mesmo Deus que nos diz que devemos amar a nossa família, cuidar da nossa família, ensinar o caminho de Deus para os nossos filhos, honrar pai e mãe, cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças, é o mesmo Deus que nos diz, em primeiro lugar eu. Se você coloca a sua família antes de mim, você não é digno de mim. A sua família é importante, você deve cuidar, mas eu sou mais. A sua família é prioridade em relação aos outros de fora, mas eu venho antes. Então a gente precisa analisar bem as coisas. O povo era importante? Claro que sim. Saul deveria cuidar do povo, amar o povo, respeitar o povo? É claro que sim, mas em primeiro lugar a Deus. Mas como prioridade Deus. Ele devia sim respeitar a opinião do povo, buscar o melhor para o povo, sim, mas em primeiro lugar Deus. Prioridade Deus, obedecendo ao que Deus tinha mandado. Ele não fez isso. Naquele momento, Saul considerou mais o povo do que a Deus. Ele escolheu, foi uma decisão. Ele escolheu não matar todos os animais, separar aquela parte e ainda justificar que seria para sacrificar a Deus. Ele anuiu, ele concordou com o que o povo tinha decidido. Outro ponto, ele vai jogar a responsabilidade para o povo, ainda que o povo tivesse tido essa ideia, mas a responsabilidade é do líder. Líder é o responsável pelos seus liderados, é o responsável por aquela missão. Então, quando ele também joga a responsabilidade para o povo, isso mostra uma incapacidade de liderar e de reinar. Porque se algo é bom, a glória é minha, foi ideia minha, foi eu que fiz. Se algo der errado, a culpa foi do povo, eu só concordei. Então, essa conivência, ela não cabe num papel de liderança. Essa conveniência não cabe num papel de liderança. Porque se a missão é bem sucedida, a glória é minha, foi ideia minha. Se algo ruim acontece, foi o povo. O povo teve essa ideia, esse povo é demais. Foi o que aconteceu no jardim. O homem passou a culpa para a mulher passou a culpa para a serpente e a batata quente um vai jogando para o outro. Isso não é postura de um líder, de um rei. Isso não é uma postura. Isso é uma postura de covardia. De jogar a culpa em cima do outro. E volto a dizer, mesmo que a ideia tenha sido do povo, quem era o rei? Era o povo. Quem tinha recebido a ordem de Deus? Foi o povo. Quem era o líder? Era o povo. Então nós vemos aqui vários elementos que nos mostram o comportamento de Saul. Ele não teve aquele comprometimento com Deus, ele não considerou o Senhor, ele considerou o povo. Ele não temeu o Senhor, ele temeu o povo. Ele não deu ouvidos ao Senhor, ele deu ouvidos ao povo. Ele não buscou agradar a Deus, ele tentou agradar o povo. Agora, vendo em contrapartida a Davi, logo no início, antes mesmo de assumir o trono, quando nós chegamos, por exemplo, lá naquele embate entre
o filisteu Golias, que vinha afrontar Israel, mas não tinha um homem de Israel que tivesse coragem de ir contra Golias, nem mesmo o rei Saul, que fique claro. A Bíblia vai dizer que Saul ele era alto, que ele era muito bonito, que ele se destacava entre os homens de Israel, que ele tinha um porte físico, que ele tinha uma estatura muito boa, mas nem o próprio rei Saul teve a coragem de enfrentar o Golias. Nem os soldados de Israel, nem os homens acostumados a irem à guerra, nenhum deles, nem os irmãos de Davi que eram acostumados a irem à guerra. O único homem, o único macho, dizendo do sexo, masculino, nenhum homem, o único de Israel que teve coragem de aceitar o desafio contra Golias foi o próprio Davi. Não houve outro, foi ele. E ele foi com aquilo que ele tinha. Há pouco tempo, nós fizemos uma pregação aqui no canal, muito abençoadora, falando a respeito desse momento do Davi com o Golias. E Davi, ele foi com o que ele tinha. Saul até tentou, que ele fosse aquele confronto com a sua própria armadura, com a armadura de Saul. Mas o Davi não conseguia nem andar com aquilo, ele não tinha o costume. Então ele tira aquela armadura e ele vai com aquilo que ele tinha, a fé em Deus. Ele pega umas pedrinhas no riacho, bota no seu alforje, vai levando ali com a sua funda, e na hora do vamos ver, ele diz para o Golias: você vem a mim com espadas, você vem a mim todo aparamentado, essa parte eu que estou falando, tá? Você vem a mim com espadas, mas eu vou contra você em nome do Senhor, dos exércitos, do Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Então o Davi, ele já entra naquele embate com a certeza, com a convicção: eu estou indo por um bem maior, eu estou indo pela honra do nome de Deus, pela honra do povo de Israel, eu estou indo porque esse incircunciso filisteu afrontou os exércitos do Deus vivo, quem ele pensa que é. Estamos falando de um jovem que cuidava das ovelhas. Não estamos falando de um soldado sanguinário acostumado a ir para a guerra. Era um jovem. O que nós vemos já aqui, a diferença entre um rei e o outro rei, ambos reinando o povo do Deus vivo. Ambos eram pertencentes às tribos do Deus vivo. Ambos eram das tribos dos filhos de Israel. Mas Davi considerava o seu Deus mais do que aos homens. Quando Davi tenta ali colher informações sobre o que estava acontecendo, que história é essa? O rei ofereceu uma recompensa para quem matar o Golias, o que está acontecendo? Logo quando ele chega ali nas fileiras dos exércitos, ele encontra ali os irmãos, ele foi obedecer uma ordem do seu pai Jessé, ver como os irmãos estavam, levar algumas coisas. Já vemos mais uma diferença. Davi obedecia a ordem que recebia inteira. Saul não obedeceu a ordem. E aí o próprio irmão
do Davi vai falar: o que você está fazendo aqui? Por que você quer saber disso? Eu bem te conheço, você está querendo aparecer? O que você está pensando que você é? Primeiro desafio do Davi, o próprio irmão de sangue menosprezando e tentando ali de alguma maneira desanimá-lo. Davi faz o certo, não dá ouvido, se desvia, vai em frente, continua apurando as informações. Segundo empecilho, o rei vai falar: você não pode ir, você é só um jovem, o Golias está acostumado a matar, é homem de guerra, não, você não pode ir. Segundo empecilho, convencer ao rei de que ele estava indo, mas não estava indo sozinho. Deus iria entregar Golias nas mãos dele. Próximo empecilho, a armadura. O rei bota a armadura no Davi, ele não consegue nem andar. Não dava para lutar com as armas de outro, ele teria que lutar com as próprias armas. Davi vai se desviando de todos os empecilhos, de todos os embaraços, de tudo e todos que tentaram evitar que ele fosse para aquele confronto. Mas ele tinha uma certeza na mente: eu vou, Deus vai comigo, vai me dar a vitória, eu vou matar aquele incircunciso filisteu, eu vou lavar a honra dos homens, do povo de Israel, o nome de Deus vai ser glorificado. E Davi vai se desviando dos empecilhos, das palavras contrárias, seguindo no seu alvo, porque ele tinha convicção que Deus iria com ele, iria dar a vitória. E não deu outra. Ele foi, em nome de Deus, ele mata aquele gigante e ele entra para a história, não só de Israel, mas uma das histórias mais conhecidas no mundo, porque rompeu as fronteiras das tribos de Israel. Essa história chegou nas circunvizinhanças, chegou em outros continentes, chegou até nós e se tornou uma das histórias mais conhecidas do mundo. História fictícia? Folclore? Inventada? Não. História real. História verídica. História verdadeira. Então nós vemos aqui muitas diferenças entre como Saul se posicionou diante de Deus, a maneira como ele não considerou a vontade de Deus, a ordem de Deus, como ele não temeu o Senhor, como ele considerou aquilo que o povo falava, como ele considerou aquilo que ele mesmo achava o certo. Não, mas essa gordura é muito boa para matar esses animais assim. Não, vamos sacrificar o Senhor. É mais ou menos como Judas falando: não, mas esse perfume era muito caro para ela quebrar e jogar nos pés de Jesus. Dava para a gente vender e com dinheiro a gente podia dar para os pobres. É mais ou menos isso. Não, mas era uma gordura muito boa para matar, é melhor nós sacrificarmos ao Senhor. E aí Samuel, ele vai falar uma coisa, eu acho que eu deixei separado aqui, deixei separado. Aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22 e 23, o profeta Samuel vai falar assim para o Saul, porque o Saul estava tentando se justificar. Aí Samuel vai falar assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Isso foi um tapa sem mão que Samuel deu na face de Saul. Por acaso Deus tem mais prazer em sacrifícios do que em que obedeçamos a palavra dele? Melhor é obedecer do que sacrificar. Essa é a maior característica que nós podemos pegar em relação a Saul e Davi, em relação a reis de Israel, reis do povo de Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar.
Não podemos comprar a Deus. Não podemos barganhar com Deus. Não, Senhor, eu não te obedeci, mas pelo menos, eu te sacrifiquei. Não, Senhor, eu não te obedeci, mas, eu te trouxe aqui uma oferta. Não podemos barganhar com Deus. Deus não se corrompe, Ele não se vende. Mais importante é obedecer do que sacrificar. Muitas outras características nós podemos encontrar que diferem Saul de Davi, diferem o reinado de Saul, o reinado de Davi, a covardia de Saul, a coragem de Davi. Porque até quando foi para poder apresentar ao povo que Saul seria o novo rei, o texto nos diz que ele estava ali escondido. E tiveram que ir lá mostrá-lo. Então nós vemos muitas características, e se nós continuarmos a ler, e se você, aonde você estiver, você continuar a ler ali o livro de 1 Samuel, principalmente a partir do capítulo 9, que é quando vai começar ali a separação de Saul, ser ungido, ser declarado rei. Então nós vamos vendo ali muitas características, muitas diferenças entre o Saul e o Davi. Algo que nós precisamos compreender: Deus nunca erra no que faz. Sendo assim, Ele não erra nas suas escolhas. Mas então por que Deus escolhe um presidente e dá certo e escolhe outro presidente e dá errado? Por que Deus escolhe um líder e dá certo e escolhe outro líder e dá errado? Por que Deus escolheu o rei Saul e deu errado, depois ele escolheu o Davi e deu certo? O erro está em Deus? Nunca. O erro está nas escolhas que o Senhor faz? Jamais. Então aonde que mora o erro? Nas nossas ações. Se Saul tivesse obedecido tudo que Deus mandou da maneira que ele mandou, ele teria sido rei enquanto Deus quisesse. Digo mais, poderia estar sendo rei até os dias de hoje. Porque se o povo tem um rei bom, que teme a Deus, obedece a Deus, por que aquele rei vai ser destronado? E quando eu digo que Saul poderia estar sendo rei até hoje, eu não digo de maneira cronológica, porque ninguém viveria tanto, mas o reinado dele teria deixado legado. Os filhos dele, se aprendessem direito com o pai, teriam ali sido seus sucessores, seria um legado que seria deixado, muito bom, com uma imagem boa, um nome bom. Mas quando hoje nós ouvimos o nome de Saul, não pensamos nele como um rei que teve um reinado bom. Mas quando ouvimos falar o nome de Davi, pensamos num rei que fez um bom reinado, mesmo tendo seus erros, tendo cometido pecados, mesmo que esses pecados tenham trazido para a casa de Davi muita tristeza, muita tristeza. Mas ainda assim, no apanhado geral, o reinado de Davi foi um reinado bom. Foi um reinado que deixou um bom legado. Então, nós precisamos aqui, para nós finalizarmos, nos lembrar: as escolhas que Deus faz nunca serão escolhas erradas, porque o Senhor não erra. Mas a diferença entre uma pessoa que Ele escolhe e outra pessoa que Ele escolhe, a diferença está na própria pessoa. Ah, mas Deus já não sabia que Saul ia errar? É claro que Deus sabia, mas o Senhor deu a oportunidade dele acertar. Deus já não sabia que aquele presidente iria fazer mal ao povo? Deus sabia, Deus conhece o futuro, mas Deus deu a oportunidade daquela pessoa acertar. O Senhor já não sabia que nós iríamos cometer pecados? Claro que sabia,
mas desde antemão o Senhor já nos preparou a oportunidade de sermos salvos e voltarmos a ter relacionamento com Ele através de Jesus Cristo. Deus, Ele sabe tudo que vamos fazer, tudo que vamos falar, tudo que vamos deixar de fazer, mas Ele mesmo assim nos dá a oportunidade de nós acertarmos. Ele nos dá a oportunidade. Ele deu oportunidade para o Saul, em determinado momento ele errou. Ele deu oportunidade para o Davi. Em determinados momentos ele errou. Mas ele não tentou ficar se justificando como Saul fez. Ele não tentou ficar jogando a culpa para os outros como Saul fez. Ele logo reconheceu. Ele se arrependeu de coração. Houve arrependimento. Não houve ali tentando ludibriar, tentando ali questionar como Saul. Com Davi houve um arrependimento real, de coração, uma mudança. Então, que nós tenhamos em mente, Deus pode até nos escolher, mas o que vai fazer com que nós permaneçamos aonde Deus nos colocou são as nossas atitudes. Se eu vou temer a Deus ou temer os homens. Se eu vou considerar a Deus ou considerar mais os homens. Se eu vou priorizar a Deus ou vou priorizar os homens. Se eu vou obedecer a Deus ou se eu vou obedecer aos homens. Isso é o que vai diferenciar se a escolha de Deus sobre mim, me colocar em determinada situação, vai prosseguir ou se o Senhor vai falar o que falou sobre Saul. Me arrependi de ungir Saul como rei de Israel. Será que Deus está arrependido de me colocar onde me colocou? Será que Deus está arrependido de te entregar aquilo que Ele te entregou? Eu espero sinceramente que não. Mas se nós estivermos errando, que nós tenhamos olhos para perceber e pedir a Deus perdão. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dê olhos para compreender. Se eu estiver errando, se eu estiver pecando, me ajude a enxergar, porque eu quero me arrepender. Eu não quero ficar tentando justificar como Saul ficou tentando justificar. Eu quero me arrepender de coração, como Davi. Eu quero confessar ao Senhor para que o Senhor me perdoe. E eu quero agir de acordo com aquilo que o Senhor espera de mim. Davi foi a Golias pelo nome do Senhor. O Saul, quando foi naquela empreitada que Deus havia mandado ele ir, ele foi e agiu da maneira que ele quis, que ele decidiu. Então, que nós tenhamos esse cuidado. As escolhas de Deus não são erradas, Deus não erra nunca, mas Ele pode escolher uma pessoa que vai funcionar, Ele pode escolher outra pessoa para o mesmo cargo que não vai funcionar. Isso vai depender da própria pessoa. Se ela vai obedecer a Deus, vai dar tudo certo. Se ela não vai obedecer, então vai dar errado. Porque Deus errou? Jamais. Jamais. O Senhor faz as suas escolhas, mas nós fazemos as nossas escolhas também. Então que Deus nos abençoe, nos dê essa sabedoria, esse temor, esse amor e obediência que Davi teve, que faltou em Samuel, faltou em Saul, mas teve em Davi. E deixo aqui para você um convite para que, se você ainda não é um filho, uma filha de Deus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora para que você receba de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. E se você está afastado do Senhor, da casa de Deus, que você volte. Não existe no mundo lugar melhor do que estar na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.